Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. E lendo este capítulo, e relendo este capítulo para abordar para os irmãos nesta oportunidade, né, eu lembrei de um seriado que eu tenho no canal Acorda Bênção, que é o Beabá da Fé. O Beabá da Fé, parte 1, 2, 3 e 4. Porque nesse capítulo 2 de Colossenses, nós temos uma resposta de Paulo às pessoas que ainda não são convertidas e questionam como é a vida de crente, como é ser crente, né? Como é que eu vou ser se eu me converter ao Evangelho de Jesus? A gente usa a expressão crente porque se popularizou, né? Que ser evangélico, ser cristão é ser crente. Crente é toda pessoa que crê. Às vezes a gente pergunta, você é crente? Eu sou crente. A pessoa não crê, então é crente. Crente é derivado de quem crê. Só que dentro da nossa cultura brasileira, nossa linguagem, isso é uma referência à pessoa evangélica, há um tempo mais atrás chamada de cristã, pejorativamente no interior chamada de bode, ou no sertão, tinha outros pejorativos, né? Antigamente o pessoal falava dos pés para trás, do povo dos pés para trás. Então eram dados muitos apelidos. Protestante, que é uma expressão mais sociológica, né? Hoje o termo em evidência é evangélico e o gospel, que é um negócio mais americanizado, né? Ou então pessoal mais animado do movimento maior, chamado de pentecostal. Aí tem vários outros termos aplicados às pessoas que supostamente têm uma atenção mais voltadas para a Escritura Sagrada. E de acordo com as novas mentalidades, vamos dizer assim, teológicas, e vai sendo dado alguns títulos, como já um grupo hoje chamados do caminho, expressão até que a gente encontra na Bíblia e tal, mas não significa que esses sejam os verdadeiros. Enfim, se popularizou chamar-se de crente. Se popularizou o termo crente. Não é? Mas como a gente quer chamar a atenção para a crença em Jesus Cristo, então vamos usar o termo ideal, que seria cristão, ou que é cristão. Como é ser cristão? O que é que muda? O que é que muda? Cristão vai deixar de comer, de beber água, de tomar coisa líquida, vai deixar de fazer as suas necessidades fisiológicas, vai virar anjo, vai deixar de trabalhar, vai deixar de estudar, vai deixar de usar roupas comuns, vai deixar de falar com as pessoas, vai deixar de ir à praia, vai deixar de ir a uma sorveteria, vai deixar de... Aí tem gente que diz, rapaz, eu não quero ser crente não, porque senão eu vou ter que deixar isso, aquilo e aquilo outro. Não vou poder ver meu time preferido no estádio. Não vou poder... Tem gente que acha, né, que uma vez se convertendo no Evangelho de Jesus vai ficar impedida de se socializar, né? O colega está dizendo, um ET, né? Vai impedir, vai deixar de ser um ser comum. Que vai deixar
abrindo parênteses, de ser como vai. Porque o ser cristão é viver no sobrenatural, tá? Mas você vai continuar gente, você vai continuar ser humano, você vai continuar cidadão terráqueo, né? Do céu e da terra, que aí você vai morar no céu, né? Abordagem anterior a esta, seja crente para morar no céu, você vai ser cidadão do céu, seu nome vai estar escrito no livro da vida, além do seu cadastro de pessoa física, o seu CPF, você vai ter um cadastro de pessoa celestial, aleluia. Hã? Mas o dia a dia, como é que vai ser o dia a dia? Vou deixar de trabalhar, como é que vai ser? Em vez de pegar transporte, eu vou estar flutuando na terra. Você nunca viu ninguém fazendo isso por aí, né? Mas as pessoas ficam tendo os pensamentos muito elaborados sobre, rapaz, se eu for ser crente, como é que vai ser? Quero dizer a você que a sua vida na terra, de certa forma, ela vai continuar muito comum, muito igual. No que diz respeito a ter que estudar, a ter que trabalhar, a alimentação, e de preferência cuidar melhor da alimentação, né? Você vai evitar de gastar dinheiro naquilo que não é pão. Tomar líquido sim, menos daquelas de água que passarinho não bebe, por exemplo, não é? Agora o Sérgio riu. Porque que mais? Você vai ter uma vida comum. Você vai ter a sua esposa, tem seu esposo. Você vai poder namorar à vontade com a sua esposa, com o seu esposo, sim, vai. Porque agora você quer deixar não. Você vai ter que, aleluia, dar conta do seu marido, dar conta da sua esposa. E agora, qual a diferença? A diferença, né, é que você vai passar a coadunar sua vida, suas atitudes, seus conceitos, sua linguagem, à luz da Escritura Sagrada, e não precisa fazer força para isso, não precisa franzir a testa, não precisa flexionar os punhos, não precisa fazer força, não precisa. Isso vai fluir. Isso vai fluir. Lendo a Bíblia, isso vai fluir. Orando, isso vai fluir. Porque aí é uma coisa importante, você passar a ler a Bíblia com uma certa constância, ouvir. Se não sabe ler, se tem preguiça de ler, em nome de Jesus, essa preguiça a gente vai orar para sair. Né? Mas ouvir a palavra é importante, isso aí é imprescindível, igual a termos que ingerir coisas sólidas e líquidas para o nosso corpo, para nos nutrirmos, né? Para nos hidratarmos. Precisamos desse alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Precisamos de oração e de palavra. Precisaremos estar se envolvendo na obra de Deus, participando de cultos, de celebrações, de louvores, de adoração. Você precisa fazer isso para se nutrir e se hidratar espiritualmente, para ter vida espiritual. E aí vai fluindo. Não flui seus movimentos? Não flui seus movimentos físicos? Não flui. Movimento físico não flui. Não é? Aí esses movimentos espirituais, eles vão fluírem. Essa dinâmica sua com o Senhor, ela vai fluir. Sobre decisões a tomar, sobre escolhas a fazer. Aí, agora tem um diferencial, porque você vai pensar à luz da Escritura Sagrada sobre a escolha, sobre a decisão, sobre a atitude, sobre as reações. Não é? E por que o pastor Amaro está falando isso? Porque quando Paulo escreve aos Colossenses, nesse capítulo 2, Paulo, a gente observa que ele tem um cuidado de orientar os irmãos sobre isto. E até os adverte, para que eles tivessem o cuidado de que ninguém os fizesse presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Filosofias, pensamentos, né? Teses, ideias, conceitos. Essas vãs sutilezas têm a ver com normas e regras, com tradições, que ele até enfatiza segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, dessa secularidade. É quando foge essas normas, essas regras aos princípios bíblicos. Infelizmente, eu tenho até dito aqui, nas minhas abordagens, aqui fora daqui, porque está lá no YouTube do Acorda Bênção, eu tenho dito que, infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas estão muito descaracterizadas. Algumas, infelizmente, já poderíamos, se fôssemos numerar suas normas, já poderíamos dizer que já se configuram seitas. O que é heresia? Heresia é ensinamento contrário. O que é seita? É um conjunto de heresia. Heresia é contrário a quê? Nesse caso, é contrário à palavra de Deus, porque há um tempo atrás, para o movimento católico romano, os evangélicos eram uma seita, e ainda são. Para algumas religiões, outra religião é uma seita. Usando a palavra de Deus como referencial da verdade, deixa eu dizer a vocês aqui uma coisa: aceitem ou não os outros religiosos, os outros líderes. A palavra de Deus, ela é a referência da verdade. A palavra de Deus, ela é, eu digo direto, um instrumento aferidor da verdade. Um instrumento não, o instrumento aferidor da verdade é a palavra de Deus. Jeremias 10:10. Senhor Deus, tu és a verdade. João 17:17. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você que gosta de anotar as coisas que eu escrevo, que eu falo, anote aí. A palavra de Deus é o instrumento aferidor da verdade. Amém? Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. E a palavra, a escritura sagrada, que a gente conhece comumente como Bíblia, que é conjunto de livros sagrados. A palavra de Deus é o instrumento aferidor da verdade. Não é o que a denominação diz, a convenção, o conselho de pastores, o pastor fulano, beltrano, ciclano, os pastores do século XIX, do século XX, os pastores da televisão, de rádio igual a nós. Não é o pastor do TikTok, do YouTube, do Tec-Tec, do Tic-Tic, do Face, do Instagram. Não. Que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não adianta a denominação dizer que pode, se a Bíblia dizer que não pode. Não adianta a denominação dizer que não pode, se a Bíblia diz que pode. Você deve ir pela palavra de Deus. Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou só procurando a referência, se eu não me engano, é em João, capítulo 8. Louvado seja o nome de Jesus, para quem gosta de tomar nota. João capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, João 7, 38. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí não adianta a denominação, o pastor, sei lá quem for, a instituição, dizer que é, se a Bíblia dizer que não é. Não adianta dizer que não é, se a Bíblia dizer que é. O instrumento aferidor da verdade é a palavra de Deus.
Você deve ser crente, independente da denominação que você for, independente da religião que você for, você só vai ser uma pessoa que agrada a Deus naquilo que está crendo, se você for crente como diz a Escritura. E está dito, porque está escrito assim. Não é? Por isso que Paulo teve esse cuidado de dizer aos colossenses, para que eles não se deixassem ser presa de ninguém. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo, no versículo 18, que os irmãos não se deixassem dominar ao bel prazer de ninguém, por pretexto de humildade e cultos dos anjos, metendo-se em coisas que não viram, aqueles que ensinam, né? Porque estão debalde inchados na sua carnal compreensão. Porque existem muitas lideranças religiosas que querem moralizar as suas instituições, estabelecendo regras e normas para diferenciarem de outros grupos. Normas que querem moralizar, que contrariam a palavra de Deus. É um tal de não pode, não pode, não pode. Também não sou a favor da linguagem, isso não é nada demais. Porque o não é nada demais vai levar muita gente para o inferno, como já deve ter levado. Cuidado com essa linguagem que não é nada demais. Outra coisa que é importante pontuar aqui, para você que é novo convertido, ou você que está pensando em entregar sua vida para Jesus e que deve, ou você que já é crente há algum tempo, a gente não deve também procurar uma instituição que se adeque ao que a gente quer ser. Tipo assim, eu vou procurar uma igreja que me permita fazer isso. Não é porque hoje a gente tem igreja, né? Para tudo que é gosto. Tem igreja que pode fazer isso, aquela não pode fazer aquilo outro, aquela pode fazer isso, mas aquela não pode dizer. Aí o pessoal usa a expressão, a igreja é muito rigorosa, é rígida. Você nem deve ir pela que é rígida, nem pela que é flex. O que você tem que se preocupar é estar no caminho, que é estreito, é apertado, mas é o caminho que leva ao céu. E quem é que determina, pastor, esse caminho? É Jesus, é a palavra. Não adianta eu estar, não vou fazer parte, eu homem, né? Vou fazer parte de uma igreja que permita usar barba. Não, a igreja certa é aquela que não permite usar barba, não é aquela que não permite nem usar bigode. Tinha uma denominação, não sei se é assim nela ainda. Eu era mais novo na fé, uns 40 anos atrás. Aí eu soube que tinha uma igreja que o cabo não podia nem usar bigode. Não podia nem ter o bigodinho. E barba, misericórdia. Estava desviado. Não, porque esse irmão não pode. Como é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia manda que nós nos comportemos com prudência, com pudor, com decência. Não é? Em Coríntios, com relação ao corte de cabelo, aquilo era uma questão cultural. Em Levítico, usar roupa de homem e de mulher era uma questão cultural também. Então, não é normas e costumes culturais que vão autentificar a cristandade da pessoa. Agora, se você faz parte de uma denominação que tem lá as suas regras, é importante que você obedeça, até porque senão você vai sofrer retaliações. Porém, é importante entender que não são essas normas e essas regras que torna você ou esse grupo o grupo exclusivo do céu. Porque não existe grupo religioso exclusivo do céu. Denominação não salva. Ela até influencia na vida das pessoas. Sim, influencia.
Porque se você faz parte de uma denominação que não ora, você não vai ser uma pessoa que ora. Se você faz parte de uma denominação que não se importa com o bem-estar dos outros, você vai ser uma pessoa indiferente ao sofrimento alheio. Se você faz parte de uma denominação que os crentes não são ensinados a ler Bíblia, você não vai ser um crente leitor de Bíblia. Se você faz parte de uma denominação que os crentes não são incentivados a estar orando, você não vai ser um cristão que ora. Você vai estilar a oração de Amaro Corrêa, que é no mínimo 10 minutos no ar. Se você faz parte de uma igreja que não dá atenção à palavra, você não vai gostar de ouvir a abordagem de Amaro Corrêa, que é no mínimo 30 minutos. Você fala demais, prega muito no sentido de falar muito. Você vai dizer, é muito tempo pregando. Você vai estilar. Né? Se você não faz parte de uma igreja envolvida na obra da evangelização, você não vai ser aquela pessoa interessada em entregar uma literatura a alguém, em ganhar alguém para Jesus. Aí é onde a denominação influencia. Não salva, mas influencia. Se você faz parte de uma denominação que não procura dar evasão às manifestações do Espírito Santo, aí você vai ser uma pessoa recuada nesse sentido. Porém, com relação ao crer, as suas atenções têm que estar voltadas para a Escritura Sagrada, como acabamos de citar em João 7,38. Crê como diz a Escritura. Aí Paulo tem essa preocupação aqui, quando escreve Colossenses para os irmãos. No versículo 23, ele diz que ele continua, né? Eu há pouco li o verso 18, ele continua dizendo, no versículo, por exemplo, 20, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, olha aí, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, para mostrar religiosidade, para mostrar moralidade. O cristão não pode ser leviano. Obviamente o cristão não pode ser mundano. Obviamente o cristão não pode ser carnal. Tem que procurar, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, viver em espírito para andar em espírito, andar em espírito para viver em espírito. A ordem dos fatores não altera o produto, tem que se espiritualizar de um modo geral. O cristão não pode ser leviano, não pode ser mundano, não pode ser carnal. Tem que procurar se espiritualizar. E o caminho da espiritualização é a leitura de Bíblia, é oração, é sempre que pode um jejum, é estar envolvido em minimizar o sofrimento alheio, porque isso é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é cuidar de vidas, é ocupar-se na pregação do Evangelho, que é uma ordem de Jesus, não é uma frase optativa, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu tenho dito que é uma das ordenanças de Jesus à igreja. Nos seminários teológicos só são ensinadas 2 ordenanças. Está errado. Jesus disse, ide pregai, porque só colocam como ordenanças à igreja
o batismo e a ceia. A ordem de Jesus é ir de pregar. Crente que não prega o evangelho está em falta com Deus. Estou me referindo só à pregação verbal, mas sobretudo o testemunho, né? Até porque fala mais alto do que qualquer amplificador, fala mais alto do que qualquer potência de rádio, fala mais alto do que qualquer transmissão. O testemunho, né? Fala muito alto. Louvado seja Deus. E se a gente não dá testemunho, a gente está em falta. Então Paulo se preocupa com isso, em explicar às pessoas. E aí o Senhor me dá essa direção para dizer a você que fica se perguntando: mas rapaz, eu penso em me converter ao Evangelho de Jesus. Mas e agora? Como é que vai ser? O que é que vai ser? Aí você que de repente se converteu agora há pouco, está pensando: e agora o que é que eu faço? Como é que eu faço? Não? Eu tenho que toda vez que for comer orar, eu tenho que toda vez que for sair orar, eu tenho que toda vez. Olha, você vai viver uma relação tão bacana com Jesus, você não vai se preocupar com essa religiosidade. Porque esse negócio até, deixa eu dizer aqui, você não perde nada em orar antes de comer. Você não perde nada em orar antes de tomar café da manhã, antes de almoçar, antes de jantar, fazer um lanche do shopping. Você não perde nada em orar. Orar nunca é demais. A gente entende que isso é uma cultura religiosa. Os mais antigos, né? Os mais novos não sabem nem o que é isso. Você não perde nada. Vai comer, orar, agradecer, Senhor, amém. Não perde nada. Porém, a gratidão deve ser uma coisa que flui dentro de nós constantemente. Né? Mesmo sem até ir comer alguma coisa. Né? Você está assim no ônibus, aí você está: Senhor, obrigado. Aí você começa a pensar nas maravilhas de Deus: Senhor, obrigado. Aí começa a orar. Aí ali você está falando com Deus. Quando você vê, você está falando com Deus, torna-se uma coisa tão espontânea. A vida cristã, ela é espontânea. A vida cristã é espontânea. Amém? E essa espontaneidade vem da entrega. Vem da entrega ao Senhor. Essa espontaneidade. Por isso que eu disse, não precisa você fazer força, né? Franzir a testa, cerrar os punhos. Não precisa disso. Isso flui. Louvado seja Deus. Quando você... Agora, é necessário ter essa determinação, tá? E esse exercício de estar lendo a palavra, por isso que está escrito, para meditarmos na palavra de dia e de noite. Por isso que está escrito: orai sem cessar, porque é uma questão, como eu disse, de consciência. Você está, de repente, está andando, Senhor, obrigado. Você vê, está orando, está falando com Deus. E aí você passa a entender que essa oração não só é ouvida em determinados lugares, ou só em determinadas posições, como de joelho, a face no pó, ou no templo, ou no monte. Não, você passa a entender que você é o templo do Espírito Santo, aleluia. E o Espírito Santo habita com você, e aí você fala com ele direto, com o Pai direto, em o nome de Jesus Cristo. Quem faz esse movimento é Deus em você, e Deus em você é o Espírito Santo atuando. É quando recebe o nome de Espírito Santo. A gente já explicou isso na abordagem anterior, né? O Espírito Santo é Deus. Amém? Aí Paulo se preocupa em discipular os irmãos de Colossenses, mesmo à distância, nesse aspecto de orientar os irmãos a terem essa fluência na relação com Jesus Cristo. E Paulo glorifica a Deus porque os irmãos em Colossos, bem como os irmãos em Laodiceia, inclusive eu fiz uma abordagem da igreja de Laodiceia antes de vir para Colossenses, que o Senhor
já lhes tinha dado essa inteligência, esse conhecimento do mistério de Deus. Achei interessante quando Paulo coloca os editores, né, da tradução da Bíblia para o português, colocaram mistério de Deus, aí um tracinho, Cristo. Colossenses 2:2. Porque isso aqui é uma ênfase àquilo que nós temos ensinado, que a fé cristã ela é monoteísta. Jesus é Deus. Cristo é o lado sofredor. Cristo é o lado sofredor. A palavra Cristo significa ungido, enviado, né? Mas é o aspecto sofredor da humanidade de Jesus que padeceu por nós. E aí, aquele versículo que eu estava procurando, rapaz, na abordagem anterior, nessa Bíblia não estava marcado, né? Eu vi que é o versículo 9, quando diz que em Jesus Cristo, que é nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Espírito que estava naquele corpo que foi sacrificado por nós na cruz era o Santo. Nele habitava a plenitude da divindade, porque Jesus é Deus. Emanuel é o processo da condensação que eu expliquei ontem da água em gelo. Emanuel é o processo visível, é o processo da encarnação. Preste atenção, encarnação, não é reencarnação. Reencarnação não é uma doutrina bíblica. Reencarnação não passa pelo crivo da Escritura Sagrada, que, volta a dizer, é a referência da verdade. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, morreu, vai para a eternidade. Se estiver no caminho largo e espaçoso, vai para a perdição. Se estiver no caminho estreito e apertado, vai para a salvação. Não volta mais. Não volta. Não é? Eu estou me referindo à encarnação do verbo. Eu estou me referindo a Deus se fazer ser humano, assumir forma humana. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pronto. O Emanuel. O verbo se faz carne. E agora, o nome dessa estrutura física. O anjo disse a José: seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí ele é chamado de Nazaré, porque ele nasce em Belém, mas é criado em Nazaré. Cristo, por causa do sofrimento, por causa da tormenta que ele passa, da moinha que ele passa. Por isso que o seu nome é Jesus Cristo. Amém? De Nazaré. Louvado seja Deus. E ali estava o Espírito Santo naquele corpo. E aí Paulo glorifica a Jesus pela atitude dos colossenses de permanecer no Senhor, pela firmeza deles em Jesus Cristo. Assim como o Senhor quer que nós sejamos firmes. Firmes. Eu recebi um áudio hoje, até aconselhei a irmã, já orei por ela, ela dizendo que estava desanimada. Eu fico triste porque eu penso que ela quis dizer que estava desanimada. Eu não sei, a maioria das pessoas que eu já ouvi dizer isso foi desanimada em estar seguindo Jesus. Tipo assim, rapaz, está difícil seguir Jesus. As coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecessem. Aí eu fico muito triste com isso.
que não é o caso da irmã, eu sei, espero que não. Mas você que está pensando em desistir dessa sua relação com Jesus, afinal de contas, o que é que Jesus significa para você? Meu Deus, quem menos tem culpa de qualquer coisa que nos aconteça é Jesus. Aliás, quem menos tem não. Quem não tem culpa. Se fosse menos, ele ainda teria alguma culpazinha, né? Mas ele não tem culpa. Eu quero dizer a vocês que as nossas vidas só não está, nossas vidas no plural, só não estão piores por causa de Jesus. E só não está melhor por causa de nós mesmos. Então eu fico preocupado quando a pessoa que, espero não ser o caso da irmã, a pessoa pensa em desistir do caminho. Porque o que é que Jesus significou ou significa de fato então para você? Qual a tua motivação em seguir Jesus? Quero dizer a você que eu até entendo, você de repente pode até estar desanimado de estar fazendo alguma coisa que você vinha fazendo, porque não vê resultado, a gente um dia cansa, né? Mas desanimar de seguir Jesus, nunca, irmão. Não deixa esse sentimento entrar no teu coração, a não ser que Jesus não signifique nada para você. Aí eu não posso fazer nada, não posso dizer nada. Aí eu só lamento. Mas, para onde tu irás, se só Jesus tem palavras de vida eterna? Foi a conclusão que Pedro chegou. Quando ele aborda Jesus e diz: Senhor, dura este discurso, né? Quem poderá ouvir? A essas alturas, um bocado de gente já tinha deixado de seguir Jesus. Aí Jesus disse: queres também tu deixar de me seguir, me abandonar? Enfim. Aí ele disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Não abra mão de Jesus não, porque senão o que está ruim vai ficar pior. Se com Jesus está difícil, imagine sem. E por outro lado, o que é que Jesus significa para você, meu irmão, minha irmã? Depois dessa live, faz o teu comentário aí no Instagram e no YouTube. Nos comentários depois da live. O que é que Jesus significa para tu? Manda um áudio aqui para o Zap. O que é que Jesus significa para tu? Mas é importante que não só tu verbalize isso, tu digas, mas é importante que tu vivas isso, que tu vivencies isto. Em outro momento o apóstolo Paulo diz que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, que são os demônios, nem o presente, nem o futuro, que é o porvir, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem criatura alguma o separaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa linguagem, igual a de Salomão e de Davi, que as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Nem os rios afogá-lo. Expressão deles para as suas amadas, mas que deve ser o antítipo da gente para a igreja, para Jesus. Aleluia. Uma vez que Jesus significa tudo para nós, Senhor, tu significas tudo para mim. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus Cristo, amados, que morreu por nós na cruz. A palavra de Deus nos diz que ele, Jesus, nos vivificou, perdoando as nossas ofensas, riscado a cédula que era contra nós. Nós estávamos, amados, destinados à perdição, à condenação. Em outro momento, Paulo disse, a gente já viu isso em Romanos, que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores. Por que ainda pecadores? Não que agora deixamos de ser pecadores, mas éramos pecadores sem ser convertidos. Éramos pecadores sem ser nascidos de novo. Éramos pecadores sem ter o nome escrito no livro da vida. Éramos pecadores sem ter a remissão dos pecados. O diferencial, quando você aceita Jesus Cristo, meu amado, o diferencial da gente, amados irmãos, uma vez convertidos ao Evangelho de Jesus, é que continuamos pecadores de fato, mas agora somos pecadores com o nome escrito no livro da vida. Somos pecadores com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Somos pecadores, aleluia, aliançados com o Senhor. Por isso que o diabo não tem vez nem voz em nossas vidas. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão, aleluia, contra nós. Por isso que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por isso que não há nenhuma condenação sobre nossas vidas. Bruxaria, olho grande, olho gordo, mal olhado, macumba, feitiçaria. Tem até um pregador que dizia que quando a macumba vem, ela já se transforma em boa cumba. Porque estamos unidos a Cristo. Oh, glória! Por isso que nós não precisamos estar usando figa, pé de coelho, ferradura de cavalo, folha de trevo, não sei quantos trevos. A gente não precisa estar com medo de passar por baixo de escada, a gente tem medo de ver gato preto. Crente não tem superstição. As superstições se acabam quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque você passa a ter o anjo do Senhor acampando ao teu lado, ainda contando com o que é sobretudo excelente, o Espírito Santo habitando, aleluia, dentro de nós. Louvado seja Deus. Oh, irmão, as pessoas não sabem o que perdem em não ser crente em Jesus. As pessoas não sabem o que estão perdendo. Eu acho tão bacana quando a pessoa diz assim: mas rapaz, se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha aceitado há muito tempo, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que servir a Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, aleluia, oh glória, glória a Deus. Não tem, amados, coisa melhor do que servir a esse Jesus, não tem. Não tem, então não abra mão dele por nada, meu irmão, não abra mão de Jesus por nada, nem por ninguém. Sei que não está fácil a tua vida, mas não abra mão de Jesus por nada. Porque a glória, aleluia, Paulo diz, não temos como comparar a glória que em nós há de ser revelada. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quero dizer a você que não há problema que Jesus não resolva. Quero dizer a você que não há doença que Jesus não cure. Eu quero dizer a você que não há pecado que Jesus não perdoe. Eu quero dizer a você que nada é impossível para Deus. Não abra mão de Jesus por nada nem por ninguém. Receba a sua vitória. Receba a sua vitória. Independente disso, saiba, como diz o poeta, Deus é Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não abra mão dele por nada. É a palavra que eu tenho de hoje para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Essa palavra mexeu com você porque ela mexeu comigo. O que você ouviu, o que nós ouvimos, aleluia, foi a voz de Deus. Aleluia, foi a voz do divino. Amém? Compartilha essa mensagem do Instagram.